Então, bom, o que é a rotatividade, né? Ou turnover, para quem gosta de termos em inglês. Eu costumo falar que entrar no mercado imobiliário não é difícil. A barreira de entrada é muito baixa. O difícil mesmo é ficar no mercado. Então, se eu tenho um monte de gente entrando e ao mesmo tempo um grande nível de dificuldade de se manter no mercado imobiliário, então tem muita gente que entra e sai. Isso gera uma rotatividade. Mas pensando em rotatividade, a gente tem que entender em que momento que o corretor ele acaba decidir por sair do mercado imobiliário. Mas para isso, a gente precisa dar mais um passo atrás e entender o ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário. E eu desenho o ciclo hoje da seguinte forma. Bom, primeiro é a atração e a contratação desse profissional, né? E aí já está uma grande sacada. É qualquer pessoa que dá certo no mercado imobiliário? Não, não é qualquer pessoa. Precisa de um perfil específico, ou no mínimo precisa de uma vontade muito específica. Porque tu imagina, tu pegar uma pessoa que não tem o perfil, não tem vontade e ainda não tem maturidade para lidar com a liberdade, vai dar certo? Não vai. Então tem o perfil de pessoas que precisam de mais ordens, precisam de mais tarefas para serem dadas. E a grande maioria do mercado imobiliário não atua dessa forma, atua com uma grande liberdade. E se a pessoa não sabe lidar com isso, ela demora para ter resultado, ou ela nunca tem resultado. Então vai de contratar pessoas que tenham essa filosofia ou queiram ter essa filosofia. Então a contratação, ela é muito importante. O processo seletivo dessa pessoa é um processo que tem que ser prestado atenção. Tem que setar a expectativa do candidato a essa profissão, o candidato a corretor de imóveis, desde o início. Tem que ser claro com, funciona assim e assado, é dessa forma. Não entra aqui achando que tu vai ganhar rios de dinheiro da noite pro dia. Não é assim que funciona. E muita gente encara o mercado imobiliário como oba-oba. Então acaba que já na entrada, na contratação, não presta atenção no perfil da pessoa, nas ambições dela, nos anseios dela e acaba errando já na contratação. Então a contratação tem que ser alinhada ao perfil ideal dessa pessoa, os valores da empresa, precisa ter esse alinhamento de valores entre a empresa, entre a pessoa que está buscando aquela vaga e assim por diante. E logo depois da contratação, a parte mais importante do corretor nesse início é o treinamento. E é aí que o mercado imobiliário por si só negligencia muito. O treinamento ele é muito negligenciado. Contratei errado. Não vou dar suporte para esse cara no início. Esse cara não vai dar certo. A menos que ele seja o super-homem ou a Supergirl. Não tem como. Tem que ser uma pessoa assim, extremamente fora da curva para ela dar certo, sem suporte, contratando errado. Então aí já estão duas grandes sacadas para ti. Se tu tá ou montando uma equipe, ou se tu tá pensando em entrar no mercado imobiliário, tem que procurar uma empresa que tenha um treinamento eficiente, que tenha um treinamento e um desenvolvimento dessa pessoa. Ou que tu busque outras ferramentas de treinamento. Tem inúmeras aí, inclusive. Se tu tem dificuldade para, não sei o que tem que fazer, não sei qual que é o melhor caminho para eu conseguir algumas respostas, tem que buscar essas respostas de alguém que já tem essas respostas, alguém que já aprendeu esse caminho. Então, o simples fato de tu estar ouvindo esse podcast já mostra muito sobre a tua personalidade de buscar treinamento e desenvolvimento. E se tu quer dar um passo a mais, se tu quiser realmente se desenvolver mais do que somente o que tu consegue absorver dentro desse podcast, dentro do meu Instagram, a gente tem um processo de mentoria que eventualmente a gente vai abrir algumas vagas, a gente tem um processo de treinamento que é o nosso corretor acima da média, então tu pode mandar um direct lá para mim ou fazer a tua inscrição que a gente entra em contato e te explica mais como é que funciona. Porque se o corretor não tiver ferramentas que ele possa aperfeiçoar os conhecimentos dele, como melhorar o desempenho dele, ele não vai conseguir performar. Se ele não conseguir performar, ele não vai ficar na profissão, porque é uma profissão que é remunerada por comissionamento. E a próxima etapa do ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário é a execução. É quando o corretor, de fato, põe à prova todos os ensinamentos que ele aprendeu na etapa do treinamento. E na execução, a gente precisa ter em mente uma coisa, que é os tipos de conhecimento que existem, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é o que eu consigo documentar. Então é muito fácil eu dar um script para o corretor, por exemplo. É simples eu fazer isso. Isso é um conhecimento explícito. Eu ensinar o corretor como que ele manda uma documentação para análise de crédito, condições de financiamento
pensamento. Isso é o conhecimento explícito. Mas o conhecimento tácito é uma coisa que eu não consigo colocar em palavras. Então vamos lá. Se eu não consigo colocar em palavras, se eu não consigo documentar esse conhecimento, como que eu ensino? Execução, prática. Então é a prática que vai fazer com que o corretor se desenvolva no mercado imobiliário. Como que ele vai sentir quando o cliente está quente, quando ele está frio, como ele vai entender a temperatura do cliente, como ele vai entender a expressão corporal do cliente. Isso é um conhecimento tácito. Ele precisa sentir, ele precisa vivenciar aquilo. E ele não consegue com um manual de instruções. Tem todo um feeling, um sentimento, uma leitura da pessoa. E isso é difícil de ensinar. Tem como? Tem como, mas é só a experiência, a execução, a vivência daquilo que vai conseguir fazer com que tu aprenda. E agora, a gente entra na outra etapa do ciclo do corretor dentro do mercado imobiliário, que é a partir do momento que ele começa a performar, que ele começa a vender, ele tem um momento de estabilidade. Como assim estabilidade, Mike? Se o mercado imobiliário é um mercado autônomo, é um mercado volátil. Se tu vender todos os meses tu vai ter comissões para receber. Então tu entra numa etapa de criar uma estabilidade no mercado imobiliário. Mas como que eu faço para criar essa estabilidade? Como que eu faço para manter o corretor nessa etapa? Como que eu faço para com que ele não venda uma, duas vezes e saia do mercado? Bom, aí eu tenho que setar expectativa no corretor novamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar ele sobre educação financeira para autônomos, que é um tópico fundamental. Se tu não tem um salário fixo garantido que está recebendo todos os meses, precisa saber lidar com essa oscilação, precisa criar uma reservinha e precisa ter dinheiro para investir na profissão, investir em captação de novos leads, investir muitas vezes numa roupa, investir num equipamento de trabalho, num notebook, num celular bom, porque tu precisa estar toda hora falando com o cliente ou pelo notebook ou pelo celular, então precisa ter um celular bom, criar material audiovisual com qualidade. É importante, então são ferramentas de trabalho que o corretor precisa ter, e ele precisa administrar o dinheiro dele para que ele não pegue a comissão dele no início e torre em festa, sushi, churrasco, que não torre essa grana em coisas fúteis no início, porque é essa primeira injeção de caixa que ele tem que ele precisa entender que, porra, eu sou uma empresa, esse dinheiro não é para mim pessoa física, não é meu salário, esse dinheiro é para minha empresa. O que eu vou pegar para mim e o que eu vou investir novamente na minha empresa? O que eu vou investir em atração de novos clientes? O que eu vou investir em transporte, em alimentação, em investimento ou equipamento de trabalho? Então precisa ter essa noção. E como que faz para ter essa noção se não tem ninguém experiente ou alguém com mais bagagem prontamente te dando essas dicas? Não faz. Então precisa ter alguém com mais experiência, alguém com mais bagagem para te dar esse caminho e te dar toda essa orientação para essa etapa da estabilidade. Criar uma organização financeira, criar uma consciência do dinheiro para estar sempre atraindo novos clientes, sempre estar conseguindo fazer uma captação, novos atendimentos e conseguindo estar entregando venda todos os meses. É assim que se cria a estabilidade dentro do mercado imobiliário. Dá um Google aí, pesquisa a renda per capita do brasileiro e compara com a renda de um corretor de imóveis. Pergunta para os seus colegas aí quanto que eles estão fazendo de dinheiro por mês. É uma diferença estrondosa, mas eles não estão vendendo todos os meses de graça. Eles passaram por todo esse ciclo. Eles passaram por uma contratação, eles eram a pessoa certa para aquela função, eles passaram por um ciclo de treinamento, eles passaram por um ciclo de execução, eles passaram por um ciclo de performance, eles passaram por um ciclo de estabilidade. E agora eles devem estar pensando, bom, e agora, para onde que eu vou? Continuar aprendendo. Porque aí a gente entra num novo ciclo, que é o ciclo do crescimento. O ciclo do crescimento. E como que eu cresço dentro do mercado imobiliário? Tem 3 vertentes dentro do mercado imobiliário que te permitem crescer. Uma delas é através do ticket. Eu posso aumentar o valor dos imóveis que eu vendo. Se eu estou acostumado a vender imóveis de 128, 133, 145 mil reais, eu posso vender imóveis de 160, 180, 200, 215, 250, 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Eu posso simplesmente aumentar o valor dos imóveis que eu vendo. Essa é uma forma. Que a comissão vai ser balizada no valor do imóvel que eu vendo. A outra forma de eu crescer dentro do mercado imobiliário é através do número de vendas que eu faço, da quantidade de vendas, da quantidade de comissões que eu consigo gerar ao longo do mês. Então, se eu estou acostumado a vender 1, 2, 3 por mês, eu tenho que começar a vender 4, 5, 6, 7. Mas como que eu faço isso? Entra uma série de conhecimentos agregados para que isso seja possível. Gestão de tempo, produtividade, trabalhar certo, não trabalhar de forma burra,
Trabalhar de forma inteligente, trabalhar com qualidade, trabalhar com assertividade. Como que faz para saber se eu estou trabalhando certo ou se eu estou trabalhando errado? Bom, aí vem a grande vantagem de tu ter um gerente bem alinhado, um gerente que faça toda essa verificação para ti, um gerente que te auxilie, olhe teus números, saiba se tu tá em evolução ou se tu tá acabando, se tu tá em crescimento ou se tu tá num período de decrescência. Então, um bom profissional te dando esse suporte consegue te auxiliar a tu conseguir melhorar os teus resultados. E uma coisa que eu vejo pouca gente fazer dentro do mercado imobiliário é incentivar os corretores a colocarem objetivos, colocarem metas, tanto profissionais quanto pessoais, porque são através dessas metas, desses objetivos, que se consegue traçar planos de ação, consegue entender o que realmente motiva o corretor e incentivar o que ele faz no dia a dia com, cara, uma cenourinha ali na frente. Todos nós somos movidos a objetivos. Todos nós somos movidos a querer alguma coisa. Seja comprar um carro, comprar uma casa, pagar as contas, quitar os boletos, ou adquirir alguma coisa, ou fazer alguma viagem. Pô, se tu é um gerente de equipe, se tu é um dono de uma imobiliária, tu sabe o que a tua equipe quer? Sabe o que teus corretores buscam? Quais são os objetivos? Quais são as vontades, os anseios deles? Se tu não sabe, vai ser difícil incentivar esse cara a aumentar o número de vendas. Vai aumentar o número de vendas para quê? Para atingir o quê? Para conquistar o quê? Então, fica essa reflexão. Se tu tem uma equipe, se tu tem uma empresa, incentive o teu time a estabelecer meta, estabelecer objetivo e buscar eles através do resultado dentro do mercado imobiliário. E é com essa fala que a gente encerra o podcast hoje.